Olá meninos, bom dia a todos e hoje mais uma aula para o oitavo ano falando um pouquinho sobre a respiração. Esse que está sendo tão abalado aí pelo coronavírus, mas que é extremamente importante para cada um de nós compreendermos um pouco mais essa fisiologia, essa anatomia do sistema respiratório. Um fato interessante é que toda respiração ela começa pelo nariz e o nariz vai ter pelinhos onde vai fazer o processo de filtragem desse ar para que ele possa passar um pouco mais puro para os nossos pulmões. Antes, porém, de chegar no pulmão, ele vai passar por uma região chamada de coanas, onde ele vai ser umedecido e aquecido. Logo em seguida, ele vai passar para o que é chamado de árvore pulmonar, onde nós vamos ter os brônquios, bronquíolos e no finalzinho lá os alvéolos pulmonares. Como que é esse mecanismo? O sangue ele passa por todo o nosso corpo recolhendo o dióxido de carbono. E ao recolher esse dióxido de carbono, ele faz uma ligação química com as células vermelhas do sangue, sendo chamada então essa célula vermelha agora não mais de hemoglobina, mas de carboxihemoglobina. Quando chega esse sangue aos alvéolos pulmonares, ocorre uma troca. O oxigênio que entrou via nariz, que foi filtrado, que depois passou pelas coanas, que foi umedecido, ele vai passar lá para os alvéolos pulmonares e vai ocorrer uma troca. A célula vermelha, no caso a carboxihemoglobina, ela libera o dióxido de carbono para o alvéolo pulmonar e o alvéolo pulmonar libera o oxigênio para a célula vermelha, que agora passa a ser chamada de oxihemoglobina. E é interessante que essa é uma troca muito rápida, muito fácil, tanto é que se nós fizermos, já ocorreu essa troca, já ocorreu a retirada de todas as células, as moléculas de dióxido de carbono do nosso corpo, do nosso organismo, e já foi colocado para fora. Só que a todo momento as células estão produzindo dióxido de carbono, que é um produto advindo do processo de metabolismo, ou seja, das reações químicas que acontecem nessa célula. E é necessário retirar constantemente, por isso que o sangue está sempre circulando. Ele não tem só a função, no caso do sangue, de distribuir nutrientes, mas também de recolher aquilo que não é necessário dentro do nosso organismo, dentre eles o dióxido de carbono, que é um gás extremamente tóxico para as células. O que é importante se falar além disso? Tá certo que todos nós temos um pulmão extremamente reforçado. Em que sentido reforçado? Do ponto de vista anatômico, o pulmão do lado direito ele vai apresentar 3 lobos, ou 3 divisões. O lobo superior, o lobo medial e o lobo inferior. Já o pulmão do lado esquerdo ele vai apresentar somente 2 divisões, o lobo superior e o lobo inferior. Onde ficaria o terceiro lobo, que seria o lobo medial, fica armazenado, fica paralelo aí o coração. Embora tendo os mesmos tamanhos, mas as divisões são diferentes, tanto o lobo direito, que tem 3 divisões, como o lobo esquerdo, que só tem 2 divisões. Mas os dois funcionam com a mesma capacidade, com a mesma medida de troca de oxigênio e recolhida desse CO2 aí do nosso organismo. Outro ponto que é importante se lembrar, tá certo, seria que à medida que nós vamos respirando, os pelos do nariz eles vão acumulando secreções e sujeiras. Então ele precisa ser lavado também constantemente para tirar essa melequinha que fica grudada aí nos pelinhos, que na realidade essa melequinha seria o acúmulo de sujeiras, e sujeiras quais tipos? Bactérias, fungos, vírus, partículas muito pequenas de poeira, formam essa estrutura aí chamada de meleca. Precisa ser retirado constantemente para que essa filtração do ar possa ocorrer de forma muito eficiente. Outra coisa que é importante se dizer, que nós vamos ter também doenças associadas ao sistema respiratório, como o resfriado. O resfriado acontece no nariz por uma sensibilização desse nariz e principalmente por inchaço da parte interna, né, dos seios paranasais. Então o vírus ele se aloja nessas regiões aí, o organismo ele vai produzir uma grande quantidade de muco para poder tirar esse vírus, é por isso que escorre o nariz no momento que dá o resfriado, geralmente com febre baixa. A febre não é um sintoma ruim, a febre é um sintoma bom, ela nos indica que o organismo ele está lutando contra
esse vírus que tentou se alojar aí no nosso organismo. Um outro detalhe, do nariz para baixo nós já vamos ter gripe. A gripe ela vai se alojar principalmente nos pulmões, tá certo? É um vírus, também causado por um vírus, e esse vírus ele vai lutar contra as nossas células de defesa, ele quer dominar, assim como o coronavírus, ele quer dominar todo o nosso pulmão. Então, como nós já temos anticorpos suficientes para isso, nós automaticamente começamos a combater, embora que a gente não perceba, esse vírus que se alojou, que é o influenza vírus, ou vírus da gripe, dentro dos nossos pulmões. E nessa batalha muitos morrem, e é formada uma secreção. E essa secreção ela precisa ser colocada para fora, que é o que nós chamamos de catarro. Tá certo? Então é necessário tirar esse catarro, não é interessante estar engolindo ele, colocar para fora, certo? Através do escarro, lá na pia, depois lava um pouco a boca, lava novamente o nariz, para que ocorra esse processo de limpeza. Nesse processo também pode ocorrer que muitas das vezes o nosso nariz fica bastante entupido, ainda por conta de inflamação nessas regiões do nariz, na região dos seios paranasais, o que faz com que a gente respire pela boca. Ao respirar pela boca, nós não vamos ter a filtração desse ar e nem o aquecimento dele. Logo, ele vai entrar com muitas partículas, dentre elas as bactérias que vão se alojar na nossa garganta, provocando a famosa tosse. Então, nós temos aí vírus da gripe se aloja no pulmão, vírus do resfriado se aloja no nariz e nos seios paranasais. E bactérias se alojam na garganta, que é o que dá a velha tosse, a famosa tosse que nós fazemos durante o processo de gripe, tá certo? Então, muitas das vezes, os médicos eles dão remédios associados a isso aí, tanto para combater o vírus como para combater a bactéria, para que ela possa não causar nenhum estrago na nossa garganta. Em que sentido? Por conta de tossir tanto, acaba que essa região da garganta vai ficando um pouquinho mais inchada, prejudicando muitas das vezes a voz, deixando a pessoa um pouco até mais rouca do que o normal. Outra coisa que é importante se colocar, que existem outras doenças também que são respiratórias. Então a gente precisa sempre estar cuidando muito bem do nosso nariz, da nossa boca, da nossa garganta, fazendo limpezas no momento do banho, para que não haja nenhuma infecção nessa região. E hoje em dia, mais ainda por conta do coronavírus, que é um vírus que ele pega via gotículas de saliva da pessoa que está infectada para a pessoa que não está infectada. Ou então, muitas das vezes, pelo próprio toque. Então, a gente precisa estar lavando muito bem precisa estar lavando muito bem as mãos, muito bem o nariz, muito bem o rosto, para que nenhum tipo de infecção causada pelo coronavírus venha nos atingir. O fato interessante é que lavar bem as mãos, lavar constantemente essas mãos fazem com que nós matemos esse vírus. Ele, como tem uma capa de proteína, com a presença do sabão, independente se seja sabão, sabonete, detergente, ele já tira essa camada de proteína e gordura que existe ao redor do vírus e proporciona aí a morte dele. Tá? Então, constantemente lavar as mãos. E uma outra coisa que também é muito importante é o isolamento social. Nós necessitamos nos isolar das pessoas para não nos contaminar, e caso já estejamos contaminados com ele, embora que a gente não saiba, que são os chamados de doentes assintomáticos, nós precisamos também nos isolar, para nós não sermos uma fonte de contaminação para outras pessoas. Outro ponto que é importante de se colocar é tomar banho constantemente, né? Pelo menos 2, 3 banhos por dia. Caso eu